Vamos lá, princípios e princípios, vamos aqui de volta a falar de algumas fraturas importantes dos membros inferiores. Primeiro, fratura do fêmur. O maior osso do corpo humano, uma fratura de um fêmur, o paciente pode perder até 2 litros da volemia, ou seja, cerca de 40% de toda a volemia do sangue em uma fratura de fêmur pode ser perdida. A gente geralmente divide em fratura proximal, diafisária e distal do fêmur. Via de regra, tratamento, fratura de fêmur no adulto é cirúrgico. Raros são os casos que o tratamento conservador é empregado. Fêmur proximal. O que a gente fala que é fêmur proximal? Cabeça, colo, trocanta e subtrocantéricas. São essas fraturas. Vamos falar aqui da fratura do colo fêmur. Fratura do colo fêmur. Epidemiologia, paciente idoso e geralmente sexo feminino, bastante associado à osteoporose e tem história de queda de própria altura. Clínica é aquela mesma: dor, incapacidade, encurtamento, rotação externa do membro inferior e teste patella pubis positivo, que é aquele testezinho do estetoscópio. Quem está rodando comigo nas enfermarias, sempre que tem a oportunidade de ter um paciente com fratura fêmur proximal, a gente está demonstrando esses testes. Então, um desses é o teste patella pubis. Você vai com o estetoscópio na síntese pública e percute a patela. Quando eu tenho uma fratura, eu não escuto direito a transmissão do som. Se eu tiver com o osso íntegro, eu vou escutar direito a transmissão do osso. Ou seja, aqui é a patela, eu coloco o estetoscópio aqui na pubis. Quando eu percuto aqui na patela, se o osso estiver inteiro, eu vou escutar aqui o som. Se eu tiver uma fratura, aqui uma fratura, quando eu percute na patela, o som vai se dissipar e eu não vou escutar aqui no estetoscópio, beleza? Então esse é o teste patella pubis, ou o teste de Lindman. Como tudo em ortopedia, fratura de colo do fêmur tem classificação, e isso vai ajudar no prognóstico, tanto no prognóstico da fratura como no tratamento propriamente dito. Classificação para fratura de colo do fêmur, a gente usa, a maioria, existe várias classificações, a mais utilizada no meio é a de Gardner. Ele divide em tipo 1, 2, 3 e 4, sendo o tipo 1 é uma fratura com pouco desvio, considerada impactada. A fratura assim, com pressão, ela é um pouco mais estável. A do tipo 2, de Gardner, é uma fratura sem desvio, você vê só o traço de fratura. A do tipo 3 tem desvio, mas ele é parcial, e a do tipo 4 tem total desvio. Qual a importância dessa classificação? Porque ela ajuda no algoritmo de tratamento. Por exemplo, paciente com fratura Gardner tipo 1, tipo 2, eu posso fazer a síntese com parafuso. Tipo 3 e 4, se o paciente for jovem, menor que 65 anos, eu também faço síntese. Já se for mais idoso, a síntese não tem bom resultado, então eu tenho que fazer já uma artroplastia, colocar uma prótese. Então, aí é a importância da classificação. Descendo mais um pouquinho, a gente viu as fraturas de colo, vamos agora para as fraturas transtrocantéricas. Trocante é maior, trocante é menor e o traço de fratura entre eles. Então, isso é uma fratura transtrocantérica. Epidemiologia é muito parecida com colo. Idoso, osteoporose, geralmente sexo feminino. 50% das fraturas do fêmur proximal, transtrocantérica. Como elas são extracapsulares, elas têm um potencial de consolidação maior que as de colo. Também história de queda de própria altura e a clínica bastante parecida de colo. A gente costuma dizer que ortopedia, paciente idoso, queda de própria altura e membro inferior rodado externo, até que se prove o contrário, é fratura de fêmur proximal, colo ou transtrocantérica. Então, decore isso aqui. Tranquilo? Classificação para fratura transtrocantérica.
Tem classificações várias, tem a de Tronzo. Essa aqui é uma mais simples, que é a classificação AO, que ele classifica em 3 tipos, que é simples, comminuta e reversa. O que é essa reversa? Olhe bem a diferença da simples, ó, o traço é do trocante maior para o trocante menor, nessa inclinação. A reversa, ó, vem daqui para cá. Veja, ó, a simples é assim e a reversa, traço ao contrário. Qual a importância disso? A importância disso, ó, de acordo com a classificação, eu vou escolher melhor meu material de síntese. Por exemplo, esse aqui que a gente vê na figura é o DHS. É um dispositivo de fixação que ele faz um ângulo de 135 graus e ele é mais barato. Então, é mais acessível, principalmente quando a gente está diante do sistema de saúde, que você tem que baratear. Então, nesse tipo de fratura, você pode utilizar ele sem medo de ter complicações graves para o paciente, que ele é um bom dispositivo. DHS, Dynamic, Hip, Screw. Então, parafuso dinâmico do quadril, tradução livre, que nada mais é que esse parafuso aqui, ó, ele desliza dentro disso aqui, é um parafuso deslizante. E essa placa é fixada no fêmur. Já nesse tipo reverso, esse DHS ele não fica tanto estável. Então, eu já tenho a indicação de utilizar uma haste. Então, aqui tem uma haste céfalo, que vai para a cabeça do fêmur medular. Então, é uma haste que ela apoia tanto na cabeça e colo, como na medula. Haste céfalo medular. E nesse quadro aqui, ele é borderline. Vai depender da habilidade do cirurgião, de se ele conseguir reduzir ou não intraoperatoriamente, mas ele fica na margem para os 2 tipos de materiais. Vamos lá, vamos descer mais um pouquinho. Diáfise de fêmur. Aqui, ó, fratura diafissária de fêmur. Geralmente, fratura paciente jovem, sexo masculino, alta energia empregada, 15% tem exposição. Clínica mesma, dor, incapacidade e deformidade e o ideal, cirurgia o mais precoce possível. Geralmente, como a gente tinha falado anteriormente, diáfise em adulto, estabilidade relativa. Uma boa técnica é o uso de haste intramedular. Descendo mais um pouquinho, vamos para as fraturas do joelho. O joelho é composto por 3 ossos, né? Que é o fêmur distal, a patela e o platô tibial, ou tíbia proximal. Fraturas do fêmur distal a gente considera como bimodal, porque ele tanto acomete jovens por trauma de alta energia, como idosos decorrente a osteoporose e traumas de baixa energia. 10% tem exposição, são fraturas expostas, e lembrar que já no fêmur distal, a artéria poplítea, ela já a femoral está saindo do canal de Hunter, está se transformando em artéria poplítea. Então, já ficar de olho nisso aí que eu posso ter lesão vascular. Clínica do mesmo jeito, dor, incapacidade e deformidade, e algo a mais agora que entrou, que é hemartrose, que é sangue dentro do joelho. Aqui uma radiografia demonstrando aqui, ó, fratura fêmur distal. A fratura, existem várias classificações. Uma classificação simples é onde ocorre a fratura. Aqui, deixa eu voltar aqui só para... Opa. Pronto. Que eu posso ter, ó, uma fratura supracondilar, que é acima
côndilos femorais. Eu posso ter uma intercondilar, que é entre os côndilos, e posso ter uma condilar. Ó, aqui no perfil tem um côndilo, eu posso ter uma fratura aqui, ó, pegando só o côndilo. Então vamos lá. Fêmur distal. Geralmente tratamento cirúrgico, aí é aquele princípio. Quando a fratura é na metáfise, estabilidade relativa. Se o traço for particulação, por exemplo, uma intercondilar, estabilidade absoluta. Aqui a gente vê a radiografia demonstrando que foi feito tratamento cirúrgico com uma placa e parafuso. No caso, só por curiosidade, aqui é uma DCS. Lembrando que aquela que a gente vimos no fêmur proximal é um DHS, Dynamic Hip Scroll, hip de quadril. E aqui você vê que ela é uma placa a 95 graus. Mesma coisa, Dynamic, só que em vez de hip é C de condilar e o S de scroll, parafuso. Então, semelhante, ó, esse parafuso ele desliza dentro dessa placa e o resto é fixado com parafusos convencionais. Então vamos seguindo aqui no joelho. Fratura da patela. Também trauma de jovem, 2 vezes mais comum no sexo masculino. Geralmente trauma direto na face anterior do joelho ou avulsão por mecanismo indireto. Clínica muito parecida com o fêmur distal. Dor, incapacidade, deformidade e hemartrose. Às vezes na palpação você consegue palpar um gapzinho entre os fragmentos da patela. O tratamento vai depender muito do desvio do mecanismo extensor. O que é o mecanismo extensor? Ele é composto basicamente pela patela, o tendão quadriceptal e o tendão patelar. Esse conjunto é chamado de mecanismo extensor. Para eu testar o mecanismo extensor, eu simplesmente peço o paciente deitado, ele levantar a perna, o membro inferior, sem deixar que o joelho ele flexione. Se ele conseguir fazer isso aí, esse mecanismo extensor está íntegro. Ou seja, aqui, ó, desenho aqui, o paciente deitado. Aí eu peço para ele levantar a perna sem dobrar o joelho. Se ele conseguir fazer isso, é porque o mecanismo extensor está competente. Vamos apagar as figurinhas. Aqui, ó, radiografia sempre em 2 incidências. Aqui dois perfis de paciente diferente. Mas lembrar, só a título de curiosidade, toda radiografia dos incidências. Geralmente é pay perfil. Mas cada caso é um caso. Mas vamos lá. Radiografia aqui em perfil, ó. A gente vê aqui a fratura. Geralmente, ó, nesse caso, se testa o mecanismo extensor. Se o paciente conseguir fazer a elevação sem dobrar o joelho, dá para tratar até conservador. Já nesse caso, ó, você vê que tem um gap grande. Você até consegue palpar isso aqui, ó. Você palpa e vê que os ossos estão bem separados. E há muitos casos, quando eu tenho esse tipo de fratura, o que é que ocorre? Que sangra, né, das bordas. Peraí, botar o sangue vermelho. Sangra aqui nas bordas. E esse sangue vai entrando dentro da articulação e ocasionando hemartrose. Às vezes essa hemartrose é tão grande que, até para alívio da dor do paciente, é bom ser feita a centese, a drenagem dessa hemartrose. A gente vê aí no videozinho o nosso nobre companheiro Helder fazendo aí uma artrocentese do joelho, ó. Vê que brilhantemente tirando um sanguezinho de dentro para aliviar a dor do paciente.
Então, só para a gente aqui sedimentar. O tratamento vai depender do desvio dos fragmentos e se o mecanismo extensor ele está competente ou não. Se fragmento bastante desviado e mecanismo extensor estiver incompetente, tratamento cirúrgico. Se não, dá para fazer conservador, só com tutor externo com imobilização engessada. Então, vamos lá. Você vê aqui, ó, bastante desviado, minimamente desviado. Aqui de novo o Helder brilhando. Vamos agora passar aqui para fratura do platô tibial. Platô tibial ele é a porção proximal da tíbia. É uma fratura também considerada bimodal. Por quê? Porque ele acomete tanto o jovem, por trauma de alta energia, como o idoso, devido ao osso osteoporótico com baixa energia. Até 3/4 é considerado não. É mais frequente acometer o platô lateral. Lembrar, o platô tibial, ele, aqui está a fíbula, ele se divide em medial e lateral. A maioria, 3/4, acometem o lado lateral. Geralmente, trauma angular direto, a clínica bastante semelhante às anteriores. Esse aqui também ter cuidado, assim como o fêmur proximal, pela lesão da artéria poplítea, lesão dos nervos fibulares e síndrome compartimental. Já é bem vista nesse tipo de trauma. É mais comum ocorrer em fraturas diafisárias da tíbia, mas também ficar de olho nisso aí. Como tudo, classificação. Aqui é a classificação de Shatz, que é para platô tibial. Ele classifica de acordo com o lado e com o tipo de traço. Por exemplo, tipo 1, tenho só um cisalhamento lateral. Tipo 2, eu tenho um cisalhamento com afundamento. Tipo 3, ó, só afundou o platô lateral. Tipo 4, eu pego platô medial. Tipo 5, ó, bicondilar, lateral e medial. E tipo 6, ó, eu já tenho dissociação metáfise de áfice. Como é que é feito o tratamento? Como eu disse, a maioria das fraturas são de tratamento eminentemente cirúrgicos. Raramente, quando eu tenho desvio menor do que 2 milímetros e paciente com osteoporose avançada, eu tento tratamento conservador. Caso não, eu dou preferência para o tratamento cirúrgico. Vamos dar aqui sequência de áfice da tíbia, uma das fraturas mais comuns para quem trabalha em pronto-socorro. Só para você ter ideia, é 26 para cada 100 mil habitantes e acomete principalmente pacientes em idade produtiva, aqueles pacientes que estão trabalhando, então, ou seja, vai onerar o sistema previdenciário, que muitas evoluem com sequela, 3 vezes mais comum no sexo masculino. É a fratura diafisária mais comum dos ossos longos e quase 1/3 é exposto. Pode ser trauma direto ou indireto. Clínica bastante semelhante, dor, incapacidade e deformidade. E nessa que você tem que ter mesmo cuidado com síndrome compartimental, principalmente compartimento anterior da perna. Aquele esquemazinho que eu falei no começo, quando é conservador, quando é cirúrgico. É basicamente fratura sem desvio, 70 conservador. E quando é que eu sei que é sem desvio ou não? É considerada uma fratura estável e pouco desviada quando eu tenho menos de 5 graus de desvio varo-valgo, menos de 10 graus de antirretrocurvato e menos de 1 centímetro de encurtamento. Vou mostrar aqui mais na frente. Deixa eu ver se tem um raio-x aqui na frente. Aí. Vamos aproveitar aqui esse raio-x. Aqui é o eixo normal. Aqui, valgo. E aqui, varo. E anticurvato. Então aqui a fratura. Se vier para trás assim, anticurvato. Aqui está a fratura. Se vier assim, retrocurvato.
curvato no perfil. E encurtamento é encurtamento. Então vamos lá. Cirúrgico vai ser nos casos: fratura desviada, esporte, síndrome compartimental, lesão neurovascular. Geralmente, aquele esquema de Afizara dá preferência para estabilidade relativa. E aqui são os exemplos de estabilidade relativa. Tutor interno, intramedular, uma haste, aqui, ó, mesmo que Anderson Silva colocou na cirurgia dele. Tutor externo, aqui um gesso. E aqui um fixador externo, tipo Lizarov, também um tutor externo. Vamos descendo. Fraturas do tornozelo. Tornozelo, articulação bastante complexa, formado por basicamente, por dois ossos proximais, tíbia e fíbula, e o talos. A tíbia e fíbula é forma chamada pinça maleolar. Além da parte óssea, eu tenho o complexo ligamentar. Medial, vocês já viram isso na anatomia, medial é chamado deltóide. E lateral, eu tenho talo fibular anterior, talo fibular posterior e fíbulo calcâneo. E a sindesmose. Eu tenho que diferenciar bem o que é pilão e o que são tornozelo e maléolos, porque o tratamento é um pouco diferente. Então vamos aqui ver bem na radiografia. Aqui, ó, a fíbula, a tíbia e o domo está lá. Aqui formando a pinça e aqui o talos. Aí, o que seria pilão e... Opa, vou voltar aqui, pronto. O que seria pilão? O que é tornozelo? Pilão é justamente esse segmento aqui, ó, da pinça que fica fazendo contato com o talos. Ele é onde suporta a maior parte da carga axial. Então, fratura que acomete esse segmento aqui destacado é chamada de fratura do pilão. Todo o resto a gente chama de tornozelo. Aqui é um exemplo de fratura do pilão, ó. O pilão é esse aqui, ó. Então, ó, eu tenho esse traço de fratura, ó, que está cometendo o pilão. Já uma fratura de tornozelo, ó, aqui, ó, é o pilão e a fratura, ó, tá aqui, ó, e aqui. Então, fratura de tornozelo. Qual a diferença? Fratura de pilão tibial geralmente é causada por um trauma axial de altíssima energia. Paciente jovem. Geralmente ele vem associado com grandes lesões de partes moles e 50%. Eu não lembro bem o número, mas é uma percentagem alta de pacientes com fratura do pilão tibial. Eles também têm associado fraturas da coluna lombar. Então, viu isso aqui? Lembrar de perguntar se o paciente está com queixas lombares, que geralmente isso aqui está associado à fratura lombar, beleza? Como é uma fratura articular, se eu tiver desvio, estabilidade absoluta. Já no tornozelo, mais comum em mulheres e o mecanismo torsional. Como toda ortopedia tem classificação, tornozelo do mesmo jeito. Classificação usada é de Verber, ABC. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Pronto, aqui. Ele vai em relação à sindesmose tíbio-fibular. Ele classifica a altura do traço em relação à sindesmose. Quando eu tenho uma sindesmose, um traço abaixo da sindesmose, tipo A. Traço na altura da sindesmose, B, e acima, tipo C. Para que serve essa classificação? Geralmente ele prediz o tratamento. Se eu tiver um Verber A e B com desvio menor que 2 milímetros, eu tento fazer o tratamento conservador. A e B quer dizer que a sindesmose está íntegra, que está abaixo. Já se eu tiver fratura VRBC, provavelmente teve lesão da sindesmose,
provavelmente vou ter que operar. Como é a articulação, dá preferência por estabilidade absoluta. Então, aqui o tratamento. Ó, aqui o traço. Foi. Aqui eu estou na dúvida se é B ou C. Já está bem avançado, já teve consolidação, provavelmente é aqui. Mas, como ele colocou esse parafuso, é porque teve lesão da sindesmose. Então, ele está aproximando a tíbia com a fíbula, provavelmente é o B ou C, essa classificação. Aqui são alguns exemplos, ó. Placa, parafusozinho, placa, que parafuso interfragmentário. Aqui dá para ver bem o traço, ó. Então, você vê que está seguindo aqueles princípios que a gente viu no começo. Para a gente acabar aqui as fraturas de membros inferiores, encerrar a segunda e começarmos a terceira aula. Uma fratura que aqui é onde o ortopedista ele tem prioridade no tratamento, que são as fraturas de pelve, fraturas de bacia. A gente vê que não precisa nem ser expert em radiografia para saber que isso aqui está errado. As fraturas do anel pélvico, existem várias classificações, tem a de Thalle, uma bastante cobrada em prova é a classificação de Younger e Burgers. Ele classifica as fraturas do anel pélvico de acordo com o mecanismo. Ele divide em A, B e C, sendo que o tipo A, eu tenho um mecanismo, aqui ó, a compressão é lá lateral. E de acordo com que ela vai aumentando, ela vai subdividindo. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Mas o que eu quero de vocês é que saibam pelo menos que existem esses 3 tipos. Não precisa saber a subdivisão, não. Já no tipo B, a energia ó, é antero-posterior. Então, você vai vendo aqui a abertura, ó, vai ocorrer uma abertura da síntese pública até haver aqui ó, a luxação da sacro-ilíaco com lesão ligamentar. Esse é o tipo B, compressão antero-posterior. Quando ocorre esse tipo, geralmente, esse tipo B3, a gente chama de fratura em livro aberto, que é aquela radiografia inicial, ou open book. E o tipo C, que é um cisalhamento vertical. Ele não tem subdivisão. Então, esses são os 3 tipos de Younger e Burgers. Tratamento. Isso aí é urgente, porque é quase emergente, eu diria que é mais emergencial, em alguns casos, principalmente no Open Book, porque uma bacia aberta ela comporta toda a volemia do paciente, ou seja, o paciente pode chocar se ele tiver uma bacia aberta. Então, até mesmo antes dele fazer as radiografias, clinicamente você vai ver lá, você vai ver que ele vai, dá para palpar essa abertura aqui, ó. Você vai palpar e vai ver que a síntese está aberta. Então, você vai proceder com algumas manobras de emergência. Por exemplo, você vai tentar fechar essa bacia para evitar que ocorra esse sangramento, principalmente das veias ilíacas, ali com as ilíacos sacrais ali posteriores. Então, o que você faz? Uma técnica bastante utilizada que é essa compressão aqui por amarração com lençol. Passa um lençol aqui por baixo do paciente, ó, e simplesmente dá um nó. Esse lençol é passado aqui na altura dos trocânteres do fêmur. Aqui, ó. Você pode fazer simplesmente com um lençol ou com a cinta própria para isso, na altura dos trocânteres. Só essa manobra já é capaz de salvar a vida do paciente. Então, em alguns casos, quando eu tenho esse tipo aqui de lesão, eu já tenho que agir cirurgicamente. Geralmente, quando eu tenho uma abertura menor do que 2,5 centímetros, eu posso programar a cirurgia, fazer ela de forma programada, sem urgência.
Já quando eu tenho lesões de 2,5 para cima, maior que 2,5 centímetros, aí eu já tenho considerado um open book com risco iminente de morte. Então, eu já tenho que proceder com a cirurgia uma cirurgia mais emergente, uma cirurgia de emergência, que aí no caso seria a fixação externa. Com o auxílio desse fixador, a gente opera, coloca ele na cristalica e fecha essa bacia, similar ao que foi feito com um lençol, só que dessa forma cirúrgica. Então, com isso aqui, a gente termina a segunda parte, principais fraturas dos membros inferiores. Vamos ver na terceira e última aula algumas fraturas, as principais do membro superior e algumas fraturas pediátricas. Tranquilo? Então, vamos aqui para a nossa terceira aulinha.